Bom dia, pessoal. Matéria da Folha: Banco Central eleva juros a 15% ao ano e sinaliza fim do ciclo de alta. Principais pontos abordados: decisão do Copom: Banco Central eleva Selic em 0,25 ponto percentual para 15% ao ano, maior patamar desde julho de 2006. Fim do ciclo de alta: Banco Central sinaliza a interrupção do ciclo de aperto monetário na próxima reunião em julho, mas mantém juros altos por período bastante prolongado. Justificativa: inflação persistente acima da meta, IPCA em 5,32% em 12 meses. Expectativas desancoradas e resiliência da atividade econômica. Divisão do mercado: parte dos analistas esperava manutenção da taxa em 14,75%, enquanto outros previam o aumento. Impacto fiscal e externo: Banco Central alerta para riscos de políticas fiscais domésticas e incertezas globais, como tensões geopolíticas e política comercial dos Estados Unidos. Resumo da matéria: o Banco Central elevou a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, atingindo 15% ao ano, o maior nível desde julho de 2006. A decisão unânime do Copom marca a sétima alta consecutiva desde setembro de 2024, mas sinaliza uma pausa no ciclo de aperto monetário na próxima reunião em julho. O Banco Central destacou que manterá os juros em patamar elevado por um período bastante prolongado para garantir a convergência da inflação à meta de 3%. A medida visa conter a inflação persistente, IPCA de 5,32% em 12 meses, e as expectativas desancoradas, além de responder à resiliência da atividade econômica e pressões no mercado de trabalho. O comunicado do Banco Central manteve tom cauteloso, alertando para riscos externos, como a volatilidade global e políticas comerciais dos Estados Unidos, e internos, como o impacto fiscal. O mercado estava dividido. Enquanto parte dos analistas apostava na manutenção da Selic em 14,75%, outros previam o aumento. O Banco Central reforçou que, se necessário, não hesitará em retomar as altas, mantendo postura vigilante. Matéria de O Globo: Bolsonaro era principal destinatário das ações da ABIN, diz Polícia Federal. Principais pontos abordados: ABIN paralela e espionagem ilegal. A Polícia Federal acusa Jair Bolsonaro de ser o principal destinatário de ações clandestinas da ABIN, incluindo espionagem de adversários políticos, jornalistas e autoridades como ministros do STF. Papel de Bolsonaro e Carlos. O ex-presidente e seu filho, Carlos Bolsonaro, integravam o núcleo político que definia alvos e estratégias do esquema, com documentos direcionados a Bolsonaro, intitulados Bom Dia, Presidente e Presidente TSE Informa. Indiciamentos de exclusão de Bolsonaro. A Polícia Federal indiciou 36 pessoas, incluindo Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, e o atual diretor Luiz Fernando Correia, mas não incluiu Bolsonaro, por ele já responder por crimes similares no STF. Provas científicas. Foram identificadas 60.734 consultas ilegais no sistema First Mile para rastrear celulares sem ordem judicial, incluindo alvos como Gilmar Mendes e jornalistas. Objetivo do esquema: desacreditar o sistema eleitoral
proteger aliados, produzir fake news e manter o grupo no poder com o uso de drones e câmeras para monitorar manifestações pró-Bolsonaro. Resumo da matéria. A Polícia Federal concluiu em relatório ao STF que o ex-presidente Jair Bolsonaro era o principal destinatário de ações ilegais da ABIN Paralela, uma estrutura clandestina montada na Agência Brasileira de Inteligência durante seu governo. O esquema, comandado pelo ex-diretor Alexandre Ramagem, envolvia espionagem de adversários políticos, ministros do STF, jornalistas e até bispos críticos ao governo, como o uso de sistemas como o First Mile para rastrear celulares sem autorização judicial e drones para monitorar manifestações. Documentos apreendidos com Ramagem, como Bom Dia Presidente, eram direcionados a Bolsonaro e continham informações para atacar o sistema eleitoral e orientações políticas. A Polícia Federal identificou que o ex-presidente e seu filho, Carlos Bolsonaro, integravam o núcleo político do esquema e definia alvos e estratégias. Apesar das evidências, Bolsonaro não foi indiciado neste caso, por já responder por crimes similares na ação penal da trama golpista no STF. Já Ramagem e outros 35 envolvidos, incluindo o atual diretor da ABIN, acusado de obstruir as investigações, foram indiciados por organização criminosa e interceptação ilegal. O relatório detalha ainda o desvio de recursos públicos, como o uso de câmeras na esplanada dos ministérios para fins políticos e a produção de fake news contra opositores. A Polícia Federal ressaltou que o esquema visava manter o grupo no poder, inclusive com tentativas de interferir nas eleições de 2022. Matéria do Estadão. Estados Unidos define plano de entrada na guerra. Irã prevê contra-ataque. Principais pontos abordados. Plano de ataque dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump aprovou planos para um possível ataque ao Irã, incluindo alvos como a instalação nuclear de Fordow, mas adiou a decisão final para priorizar a diplomacia. Preparativos militares. Os Estados Unidos reforçaram sua presença no Oriente Médio com aeronaves, navios de guerra e bombas anti-bunker, acelerando a capacidade de ação caso Trump decida intervir. Ameaças do Irã. O Ayatollah Ali Khamenei alertou que um ataque direto dos Estados Unidos teria consequências irreparáveis, enquanto o Irã mobilizou mísseis e drones para retaliar bases americanas na região. Indecisão de Trump. O presidente fez declarações ambíguas, como talvez eu ataque, talvez não, gerando incerteza global sobre o envolvimento dos Estados Unidos. Contexto do conflito. A escalada começou com ataques israelenses ao programa nuclear iraniano em 13 de junho, seguidos de retaliações do Irã, resultando em mais de 240 mortes e risco de guerra regional. Resumo da matéria. Os Estados Unidos estão à beira de uma intervenção militar direta no conflito entre Israel e Irã, após o presidente Donald Trump aprovar planos de ataque a alvos iranianos, como a instalação nuclear subterrânea de Fordow, que exigiria bombas anti-bunker americanas para ser destruída. Apesar da autorização, Trump adiou a ordem final para dar uma última chance à diplomacia, segundo o Wall Street Journal. Enquanto isso, o Pentágono intensificou preparativos, enviando aeronaves de reabastecimento para a Europa,
navios de guerra ao Mediterrâneo e um porta-aviões ao Mar Arábico. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, confirmou que opções militares estão sobre a mesa, incluindo o uso de armas avançadas, mas destacou que a decisão final é de Trump. O Irã, por sua vez, ameaçou retaliar bases americanas no Oriente Médio, caso os Estados Unidos entrem no conflito. O líder supremo, Ali Khamenei, afirmou que qualquer ataque teria consequências sérias e irreparáveis, acusando Israel de cometer um grande erro ao iniciar os bombardeios. O país já posicionou mísseis capazes de atingir alvos em Bahrein, Catar e Emirados Árabes. A escalada começou em 13 de junho, quando Israel lançou a Operação Leão em Ascensão, atacando instalações nucleares e matando comandantes iranianos. O Irã respondeu com mísseis contra cidades israelenses, incluindo um ataque a um hospital em Be'er-Sheva, nesta quinta-feira, 19 de junho. O conflito já deixou mais de 240 mortos e elevou o temor de uma guerra regional com impactos na economia global, como a alta do petróleo. Trump, que oscila entre ameaças e aberturas à negociação, afirmou: "Ninguém sabe o que vou fazer", enquanto o Irã sinalizou disposição a um cessar-fogo, mas apenas se Israel parar os ataques primeiro. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!